Paz do Senhor Jesus, vamos iniciar mais um devocional. Comece o seu dia com palavras de vida. Estamos no 8º dia de 14 dias. E hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive neste tema, né? Como aprender a depender de Cristo. Foi muito bom. Fica até o final para me compartilhar. Então, o versículo de hoje está lá em João 15:5, que diz assim: o tema é Aprenda a depender de Cristo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O autor diz assim no devocional, né? Nós vivemos a partir de uma obra consumada. Jesus realizou uma obra perfeita em nosso favor, nos concedendo o perdão, a salvação, a justificação e a redenção e a vida eterna. Nós nascemos de novo em Cristo a partir do dia em que cremos no Evangelho. E ao crermos nas boas novas de Deus, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, seja no passado, presente e futuro. Fomos salvos da condenação eterna. Fomos declarados justos diante de Deus por meio do sangue de Jesus e recebemos uma nova vida, que é uma vida completamente dependente de Deus. Na verdade, a nossa vida em Cristo não existe de forma independente. Ela só existe unida a Cristo Jesus, unida em Cristo Jesus. Já temos tudo em Cristo, mas ao colocar em prática toda essa vida abundante, é um processo diário de fé e perseverança na verdade de Deus. Bom, existe algo que precisamos entender. Nós nascemos de novo, mas tem uma bagagem que vem junto conosco. E essa bagagem, ela é composta pelo conhecimento que adquirimos antes de nascermos de novo. E por todas as nossas memórias de tudo que aconteceu antes da nova vida, a forma de pensar e ver todas as coisas, além da bagagem emocional de tudo que já enfrentamos na vida, enfim, é como se nós fôssemos uma criança, com toda a bagagem de vida de uma outra pessoa. É como, e com isso, né, que precisamos aprender a lidar. E como nós fazemos isso? Como que nós aprendemos a lidar com essa situação? O autor, ele nos ensina da seguinte forma. Eu perdi aqui o texto, deixa eu achar de novo. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Então, como que nós precisamos aprender, né? Como fazer isso? Como lidar? Nós devemos nos render à renovação da nossa mente e ao governo do Espírito Santo. Devemos nos render à renovação da nossa mente e ao governo do Espírito Santo. Como está lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes, entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Por meio de quê? Por meio da renovação do vosso entendimento. Pela renovação da nossa mente, da maneira de pensar. A fim de que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a maneira que nós possamos ter a nossa mente renovada, não existe outro caminho a não ser através da palavra de Deus. Então, o autor aqui dá um exemplo, né? Ele fala assim, ó, digamos que você é uma pessoa de pavio curto e se estressava por qualquer coisa, se irava muito facilmente e agora você nasceu de novo. Então, a sua nova vida já recebeu o domínio próprio e a mansidão, porque você recebeu a vida de Cristo em você. Mas e como ver essas características de Cristo fluindo em você e através de você? É exatamente aí que nós precisamos aprender a depender de Cristo. Não será da noite para o dia que você se tornará a pessoa mais mansa da terra. É um processo diário de renovação da mente e submissão ao governo do Espírito Santo. Então é dia após dia que você precisa fixar seus olhos em Cristo e conhecer cada vez mais. Nós só o conhecemos através da sua palavra. Então, por meio da oração, do estudo da palavra, à medida que você cresce no conhecimento da vida de Cristo, que foi depositada em você, e confia que essa vida é suficiente para você, à medida que você reconhece que depende de Cristo para todas as coisas da sua vida, aí sim ele começa a fluir através de você. Mas e quando você erra? Bom,
Neste exemplo, digamos que certo dia você saiu do sério, se irou e acabou sendo ríspido com alguém. O que você faz? Entra em desespero? Se acha a pior pessoa do mundo? Não, não é assim que devemos agir. Se você ofendeu alguém, se você foi grosseiro, peça perdão. Se retrate se for necessário, mas não mergulhe no mar da culpa, no mar da condenação, porque todas as vezes que eu erro, eu vejo como um alerta para mim. Então eu dependo de Cristo. Então essa é a maior dádiva que pode existir. Nós precisamos depender, nós não precisamos depender de nós mesmos, da nossa capacidade, porque sempre vamos errar. Então aprenda a depender do Senhor, e isso inclui a perseverança. Reconheça os seus erros e dependa da graça de Deus, para não mais cometê-los. Mas saiba que nossa vida cristã é uma trajetória de fé e perseverança, na suficiência de Cristo Jesus. Então, todas as vezes que tirarmos os olhos de Cristo e colocarmos em nós mesmos, são momentos marcados por quedas. Mas todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos, da nossa própria capacidade e força, e colocarmos no Senhor, são as vezes em que a vida de Cristo é manifesta através de nós. Porque porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, quando reconhecemos que, por meio de nós mesmos, é impossível viver da maneira equilibrada e justa, então nós colocamos a nossa completa confiança em Cristo. É assim que a vida equilibrada e justa se manifesta através de nós. Afinal, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E os bons frutos vêm da vida dele em nós. Amém? Que possamos ser verdadeiramente dependentes de Cristo. Eu achei muito lindo esse devocional de hoje. E eu quero deixar aqui as minhas considerações. Bom, você sabe qual que é a diferença entre fruto e obra? O fruto do Espírito e a obra de Deus? Bom, o fruto é tudo aquilo que Deus faz em nós e através de nós, ou seja, Ele faz, não depende do meu próprio esforço. E obra é aquilo que nós fazemos para Deus. Então, eu creio que um dos maiores desafios é reaprender a ser dependente. Por que eu falo reaprender? Porque desde criança, nós queremos alcançar a nossa independência. Fazer tudo sozinho, aprender, conquistar. Isso é da nossa natureza, né? Então, a partir do momento que nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, com o coração quebrantado, arrependido e rendido ao Senhor, Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, eu quero frisar aqui o que o autor nos ensinou neste devocional de hoje, que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, quando reconhecemos que por meio de nós mesmos é impossível viver uma vida equilibrada e justa, então devemos colocar a nossa completa confiança em Cristo. E é assim que a vida equilibrada e justa se manifesta através de nós. Deixando ser dependente do Espírito Santo, né? Deixando que Ele governe a nossa mente, governe a nossa vida. Afinal, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Nos alimentar da fonte diariamente, ler a palavra de Deus, porque meditando nela, nós estaremos guardando nosso coração. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que não devem depender da nossa vontade, e sim uma ordenança em cumprir para nos fortalecer em Cristo Jesus, para estar ali na posição a qual Ele nos chama. Então, através das disciplinas espirituais, estaremos alinhando a nossa vontade para realizar o que? A vontade de Deus. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar a experiência, né, que eu tive com Deus nessa área de ser dependente. Então, foi assim, certo dia eu estudei, né, para ensinar as crianças na escola dominical, separei ali todo o material da aula, deixei a pasta que eu levo todo domingo com todo o material, revista de professor e tal. E quando eu cheguei na salinha para dar aula para as crianças, cadê a pasta com o material da aula, né? Cadê a revista do professor que eu estudei? Enfim, aí eu fiquei chateada, falei, nossa Deus, como que eu esqueço, né? O material de dar aula, a lição tão boa, tantos ensinamentos que eu queria ensinar às crianças. E agora? O que eu vou ensinar, né? O que eu tinha estudado tinha ficado. E quem disse que eu lembrava pelo menos o versículo que eu tinha estudado? E eu marquei na minha Bíblia, mas eu não lembrava de jeito nenhum. Por quê? Porque a minha confiança estava no estudo que eu fiz. Estava ali onde eu marquei na revista, onde eu marquei na Bíblia, mas quando eu pegasse a revista, quando eu pegasse a Bíblia, eu ia lembrar ali de tudo que eu estudei. Então a minha confiança estava ali. Então, a partir daquele momento que eu estava ali chateada, né, que eu tinha esquecido o material, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim, filha,
é para você aprender a ser dependente de mim. E não somente da sua capacidade, do seu estudo, do seu preparo. Não que ele não seja importante. É importante, é necessário, sim, nós estudarmos, nós planejarmos. Mas a nossa confiança não deve estar só, né, no nosso preparo, mas depender do direcionamento do Senhor. E o Senhor queria me direcionar naquele dia, né? Na lição do jeito dele, não da forma que eu planejei. Foi quando tudo começou a fluir. Aí então, eu tinha marcado o versículo na Bíblia, mas eu não lembrava onde estava, não lembrava a referência. Aí eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não lembro qual versículo é, né? O que eu vou ensinar hoje, então? E o Senhor disse assim para mim, ó, olha na lição das crianças, lá está a referência. Porque lá na salinha das crianças fica o caderno de lição, né? Eu trago para casa só do professor. Aí eu lembrei, aí eu sorri, né? Porque, tipo assim, era tão óbvio e eu não tava lembrando. Pra você ver que, às vezes, quando a gente fica preocupado ou tenso, pensa, nossa, querendo fazer do seu jeito, né? A gente não lembra nem do óbvio. E eu peguei na lição delas, né? E achei lá o versículo. Aí, quando eu achei o versículo, e ele falou diretamente comigo, exatamente nesse ponto, né? Quando Deus nos guia, basta estarmos prontos para ouvir a direção dele, não é verdade? Aí olha a lição lá que eu ensinei para as crianças no dia. Estava lá em Salmos 32:8, diz assim, ó: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Eu falei, nossa Deus, esse versículo tinha que ser mais perfeito, né? Para esse dia que o Senhor me provou ali no depender dele realmente. E assim, ele me direcionou a aula de forma tão linda, de forma tão leve, que eu fiquei maravilhada, porque o material que tinha lá na salinha, a qual a gente usou no dia, eu não tinha planejado este material para usar. E foi o que o Senhor direcionou. E foi foi bem melhor do que aquilo que eu tinha planejado. Ou seja, né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Então, que nós tenhamos esse coração, né, essa mente disposta a obedecer o direcionamento do Senhor, sempre perguntar para ele. E nesse versículo, né, que o Senhor fala assim, ó, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho a seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho, eu aprendi assim, ó, que qual que é a diferença entre instruir, ensinar e educar? Instruir refere ao aprendizado sobre a nossa destreza corporal, tipo um talento, né, para desenhar, costurar, dirigir, nós aprendemos, né, algo. E o ensinar é o conhecimento teórico, onde nós devemos estudar verdadeiramente a palavra de Deus. E o educar está ligado à ética, à moral, comportamento, caráter cristão. Então, tudo isso o Senhor tem para nos ensinar. Basta que a gente esteja disponível para poder aprender, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, que possamos a cada dia começar os nossos dias com palavras de vida, com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo devocional. Com Deus.